dos 30 anos. Então, é uma capacidade, isso está no Livro dos Espíritos, é uma capacidade que nós temos do lado de lá de manter a fisionomia que nós quisermos, desde que nós tenhamos merecimento para isso. Vamos voltar para a palestra. No livro Contos desta e de Outra Vida, nós vamos pegar a história de Leocádia Silva, uma educadora, o título desse livro, O Segredo da Juventude. Como faz para ficar jovem então, Adriana? Vamos ler aqui. O nome dela é Leocádia Silva, educadora, 701.280 horas a existência terrestre dela. Mocidade laboriosa, 175.200. Magistério digno, 65.000 e uns quebrados. Alimentação e higiene, 43.800. Estudo e atividade religiosa, 41.900. Repouso necessário, 109.500. Devotamento aos necessitados, 85.100. Vamos dar uma pausa aqui. Quantas horas nós temos aqui de ajuda aos necessitados? Vamos fazer uma reflexão nossa, interior. Quanto tempo nós doamos para o próximo? Tarefas variadas de auxílio. Noites de vigília a enfermos. Quantos enfermos nós visitamos? Às vezes o nosso vovô, nossa vovó está doente e nós não queremos saber. Mas quando ele recebe o dinheirinho da pensão, alguma coisa, nós corremos lá para pegar umas moedas, né? Conversação sadia. Tudo que nós falamos o dia inteiro, seja pelo WhatsApp, seja pelo Viber, seja pelo Face, Twitter, ou por motivo que vocês quiserem. Quanto que nós gastamos com conversação sadia? Variadas tarefas de caridade. Tudo isso a Leocádia fez. E aí nós vamos ver nesse texto que ela do lado de lá se mantém muito jovem, por conta da capacidade de trabalho dela. E tem onde passear, pessoal? Também não dá só para trabalhar, né? Trabalhar e comprar casa, tem que passear, não tem? André Luiz relata aqui no livro Nosso Lar, tem o Bosque das Águas. Um local muito bonito, onde eles se reúnem ali para conversar, enfim. Olha o Shinkansen aqui, ó. Esse aqui é o aeróbus do Nosso Lar. O Bosque das Águas. André Luiz, então, conhece aqui no Nosso Lar, ele aprende que tudo que é feito tem música. É feito com música. Por isso que aqui no grupo de orações de Rôndio tem música antes de começar o trabalho. Aqui é uma parte da colônia construída pela ministra Veneranda. Ministra Veneranda é a única na colônia, era a única na época que havia visto o Cristo. Então ela tinha já muito tempo de trabalho ininterrupto, ela já tinha visto o Cristo. Aqui tem o Parque da Música, onde eles vão assistir uma ópera e eles então retornam para casa. Podemos visitar a família na Terra, pessoal? O que vocês acham? Dá ou não dá para visitar? Mas só quem mora no Brasil, quem mora no Japão, para onde nós podemos visitar? Em qualquer lugar, desde que nós tenhamos merecimento. O André Luiz, então, tem esse merecimento, é convidado a vir à Terra. E quando ele chega em casa, agora é a pergunta para os homens, pessoal. Prepara isso aqui hoje, prepara o coração, hein? Tio Abner, você também, tio. Agora é a hora. Quero ver. Me deixa, até já soltou, ele já está... Calma, relaxa que a pergunta é fácil. Ele se aproxima da casa e lembra de Zélia, dos filhos que ele havia deixado. Só que quando ele está bem pertinho da porta, ele ouve Zélia conversando com alguém. E ela diz assim, doutor, outra viuvez eu não vou aguentar. E ele fala, como é que é? Outra viuvez? Ela casou de novo? E aí ele adentra dentro da casa com que cara, pessoal? Os meninos aí. Com essas que vocês estão aí, ó. A felicidade dele, saber que ela estava com outro em casa. E aí o que acontece com André Luiz? Ele percebe que Ernesto, que está na cama, o novo esposo de Zélia, estava acompanhado de espíritos não tão legais, né? Prejudicando a saúde dele. Quando André Luiz sente raiva, ódio, por ver um cara na cama dele, para onde ele vai? Ele volta para o umbral. Ele já tinha ficado 8 anos, aqui nesse momento já tem 1 ano que ele está na colônia, já havia aprendido, estava trabalhando, tinha merecimento para vir, mas no momento em que ele sente raiva, ele volta para o mesmo local onde ele estava, com a roupa rasgada, ouvindo os espíritos, passando fome e sede. A mesma sensação. No filme Nosso Lar mostra bem isso. Vocês podem ter um efeito lá muito bacana que vocês podem ver. Imediatamente o que ele faz? Ele lembra, opa, mas aqui não é o meu lugar. Eu estava na colônia, o que eu estou fazendo aqui? Ele muda o pensamento. E aí ele faz exatamente como vocês, homens aqui em Rôndio hoje, fariam, né? Faz uma prece pelo cara. Sim ou não, pessoal? Faria ou não faria? Isso aí o senhor não tinha certeza que o senhor faria, mas... E aí então,
Narcisa aparece para ele e diz: André, eu ouvi o seu chamado. Você precisa de alguma coisa? E ele diz: sim, eu preciso. Quando eu morri, Zélia e meus filhos ficaram sozinhos aqui na terra. Não tinha ninguém para cuidar deles. Se não fosse o meu irmão, Ernesto, eles teriam passado fome. Os meus filhos teriam passado dificuldades. Eu não posso ter raiva de Ernesto. Eu preciso ajudá-lo. Olha a capacidade dele. E pouco tempo que ele estava do lado de lá na colônia. E aí então Narcisa, junto com ele, recolhe algumas folhas de mangueira, de eucalipto, fazem, né, uma espécie de chá, e ele passa a noite inteira então fazendo com que Ernesto inale aquele vapor. E no dia seguinte Ernesto amanhece muito bom. O médico relata no livro, né, o médico da família: olha, eu nunca vi uma reação tão fantástica como essa, né, tão rápida. E aí o André Luiz relata que nunca tinha sentido no coração uma paz tão grande quanto ajudar alguém que ele não conhecia e que alguém que teria raiva, né, por conta do motivo. Ele é recebido então de volta em nosso lar e é condecorado como cidadão de nosso lar. A nossa palestra termina aqui, turminha. E aí vamos amarrar isso de uma maneira mais fácil para entendermos. Para onde nós vamos quando nós morrermos? Vamos pegar os 3 exemplos que nós demos hoje aqui. Me ajudem a lembrar que eu já esqueci. André Luiz, Camilo Cândido Botelho e Jacó, Frederico Figner. Todo mundo lembra? Como é que o André Luiz desencarnou? Não tinha religião, não conhecia Deus, foi para o umbral, ficou 8 anos lá. A vida dele era totalmente tranquila, não tinha preocupação nenhuma com religião, com Deus, com nada. Vivia a vida simplesmente. Foi para um local, passou por dificuldades, por sofrimento. Camilo Cândido Botelho comete suicídio, dá um tiro na cabeça, passa muito tempo sofrendo dentro do caixão, vai para o Vale do Suicida, fica muito tempo lá, até conseguir permissão para sair de lá. Olha o tanto de sofrimento. É diferente do André Luiz, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Melhor ou pior? Pior que o André Luiz, não é isso? E o caso do Frederico Figner, do irmão Jacó? Melhor ou pior que os outros, Mateus? Melhor, né? Por que melhor? Trabalhou a vida inteira no bem, mas mesmo assim teve dificuldades. Ele sente a perturbação também. E aí, para amarrar nossa palestra, nós vamos lembrar de quem? De Jesus, que nos diz que, independente de como ou onde nós morrermos, Ele estará conosco. Porque Ele fala o quê? Estarei com vós até o final dos tempos. Pegando esses 3 exemplos que nós demos hoje aqui, André Luiz, Camilo Cândido Botelho e Frederico Figner, qual dessas vidas nós queremos para nós? O que eu quero para mim? Que estilo de vida eu tenho? Que estilo de vida eu quero? E é isso que vai determinar para onde nós vamos. Adriana, então eu posso querer ir para uma colônia espiritual muito evoluída, eu vou? Sim, se você fizer por onde, a passagem está comprada. Olha que interessante. Só depende de nós. Já pensou se alguém fala assim: olha, para você ir para tal lugar depende disso, disso, disso. Seria mais difícil, não é? Olha como Deus é maravilhoso. Deus é tão misericordioso que dá nas nossas mãos a possibilidade de escolhermos para onde nós queremos. Mas sério isso? Sério, eu acabei de mostrar para vocês nos livros aqui, ó, quem está duvidando é só ler. Por quê? Porque depende somente de mim. Eu posso mudar. Então, se eu amar mais, se eu buscar ajudar mais, se eu compreender mais, se eu tiver mais paciência, se eu for mais tranquilo, mais calmo, se eu for mais honesto, se eu for mais simples, tudo depende de nós. Só que às vezes nós não queremos isso, né? Nós queremos que o outro faça para nós. E aí nós aumentamos a nossa dificuldade. Porque ninguém faz nada para ninguém. Não dá para fazer pelo outro. Eu posso ajudar, vocês podem me ajudar, mas eu não posso viver o que vocês têm que viver. Ou vocês acham que dá para viver o que o outro precisa passar? Às vezes a mãe faz isso, né? A mamãe gosta tanto dos filhos que ela quer sofrer por eles. Protege, 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 mas tem uma hora que a vida vai lá e mostra a verdade. Por quê? Porque não dá para a mamãe passar por aquilo que nós temos que passar. Não tem como. Cada um tem o seu momento. Lembra do planejamento reencarnatório? Tudo aquilo que nós escolhemos, nós vamos passar. Para a galerinha que está aqui na frente, para os jovens. Às vezes nós temos uma prova na escola muito ruim, não é assim? Mas se nós tivéssemos estudado, a prova seria fácil ou difícil? Se tivesse estudado, não seria difícil, Mateus. Se tivesse estudado, seria
Fácil, né? Mas nós não estudamos. E aí, faz o quê? Danou-se, né? Eu não vou perguntar se no Japão dá para colar, porque a resposta deve ser que não, né? Porque tudo para vocês aqui é não, né, seu Matheus? Para quem está nos assistindo, fique no Brasil, aqui não dá para colar, melhor. Nós damos um jeitinho brasileiro, né? Assim, nós queremos enrolar. Do lado de lá não tem como enrolar. Lembra da máscara? E aí então nós vamos lembrar de Jesus, porque no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: vós sois deuses. Nós podemos fazer tudo. Só que o exemplo de Jesus maior qual é? Por que Jesus nos ama? Por que Jesus é Jesus? Porque ele nos olha indistintamente. Japonês, brasileiro, africano, português, não importa. O amor é o mesmo. Enquanto nós não tivermos essa capacidade de amarmos ao outro, olhar com o mesmo olhar que nós temos para o outro, para as pessoas, do mesmo jeito que nós olhamos para quem nós amamos, nós vamos continuar com dificuldade. Porque nós temos facilidade em amar quem nos ama. Agora, quem não nos ama, nós queremos distância. E aí complica. E para encerrar então, pessoal, aqui nós vamos ver Jesus, Allan Kardec, Chico, né, Francisco Cândido Xavier, ministro Clarencio, e esse é o André Luiz. Nós temos, uma surpresa para as mães, que é, na verdade, o Cazu pediu para que nós lêssemos um poema aqui, e que representa tudo aquilo que a casa, né, o grupo de orações, gostaria de falar para vocês. Como não dá o tempo de nós escrevermos isso num cartão, nós vamos ler aqui. Então, nós gostaríamos que vocês prestassem atenção, porque é um texto que está no livro. Já tem gente pondo óculos para ler, eu fui e apaguei. Você viu como é que eu sou ruim? Eu vou esperar ela colocar. Quando ela colocar, eu apago. É, viu, seu Pioche? Eu sou ruim mesmo. Essa mensagem está no livro Os Dois Maiores Amores. É um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. São vários espíritos que escrevem esse livro, mandam mensagem. E no prefácio, o Emmanuel relata que o título Os Dois Maiores Amores é referente aos dois maiores amores que nós temos na Terra. Ao amor de mãe e ao amor de Jesus. E ele coloca que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima ao amor de Jesus. E aqui na Terra nós não temos outro amor. O único amor verdadeiro aqui na Terra é o amor de mãe, que ama indistintamente, ou seja, incondicionalmente. O filho pode ser bonito ou feio, a mãe ama. Ladrão ou honesto, a mãe ama. Ou seja, a mãe sempre vai amar o seu filho. E aí então nós vamos ler o poema que diz assim: honrarás tua mãe. Honrarás pai e mãe. A lei determina. Não te esquecerás, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra é um segredo da vida entre o devotamento e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembra-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente, para que desabrochássemos a luz e trazendo o ideal da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonhos. Preferiu trocá-los por lágrimas de sofrimento para que tivesse segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclama a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras. Melhor escravizar-te à execução de teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada via senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que lhe pudesses dispensar de todo o carinho. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhe-ás os braços, sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Nunca ferirás tua mãe, ainda quando o discernimento te coloca em posição diversa em matéria de opinião, porque ela se tem habituado à interpretação diferente do mundo. Não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos e espera, com paciência, que o tempo lhe descortine novos horizontes relativamente à verdade.
Honrarás pai e mãe. A lei determina. Não te esquecerás, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te cerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Emmanuel. Parabéns a todas as mãezinhas pelo Dia das Mães. E agora acho que tem uma surpresa para vocês. É isso, Terumino? Vamos lá? Então vem cá. É? Tem ou não tem? Tem Não sei, a surpresa é de vocês, eu não sei. Então, Como nós vamos fazer? como nós vamos fazer? Eu fico em pé aqui passando vergonha, não consigo ficar rindo de mim. Paciência, pessoal. Mateus, agora é hora de fazer a prece. Vamos fazer prece para ter tudo certo. Pode ser? É uma pequena lembrancinha da casa. Porque é hora da prece, tem que fechar os olhos, cara. Fechar os olhos. Você quer ver o que vai acontecer aqui agora ou não? Não? Nós temos 19 vasos de flores. Eu não sei a quantidade de mães que tem aqui, se vai dar para todo mundo. Bora levantar a mão, quem é mãe aí? Marcela, abaixa a mão, Marcela. Então, assim, como que a gente poderia estar fazendo para... A gente coloca ali na porta, aí quando o pessoal for saindo, a gente vai pegar. E o último que sair fica sem. Então, vamos fazer o sorteio? Seria o caso? Mas só tem 3 mães só aqui. Só 3 mães levantou a mão. Quem é mãe? Então, Levanta a mão, quem é vamos mãe, fazer por favor. o seguinte, as... Não, tem pra Acho que tem umas 10 mães aí. Umas 10? Tem, Ah, então tem pra eu todo acho que mundo. vai dar para todas as pessoas. Quem não pegou, quem não levantou a mão não vai pegar. Quem não levantou a Olha mão... só, o pessoal da casa, daqui já do grupo, tá falando que a gente vai estar dando então para as mães visitantes que vieram hoje. Então nós vamos estar cedendo delas para as visitas. Então assim vai dar dando para todo mundo. Tá bom? Ah. Aí a gente, então tá, aí vai dar. Mães do grupo de oração, dessa vez não. A gente vai ceder para as mães que vieram nos privilegiar hoje, assistir, né, a palestra. Tá bom? Adriana, você quer mais um jeito? Ah, então não deu certo. Pessoal, deixa eu fazer uma foto com vocês. Todo mundo olha aqui, vamos lá? Deixa eu tirar o óculos. Espera. Deixa eu tirar o óculos. Vamos lá, mais uma. Vou postar no Face, você é da frente, tirou o óculos, pessoal. Não sabe nem onde ela estava olhando. Matheus, por que você não fez assim, Matheus? Todo mundo fez, Matheus. Mais uma, vai lá, Matheus, agora. Entra na foto, Pedro. Aê. Não precisa não, pessoal. Fica ali no meio, você sai no meio de todo mundo. Vamos lá, só pra cá. Vamos lá? Por que vocês ficam em silêncio para tirar foto? Você é vergonha? A gente não entra todo mundo, então vai ser por parte. Então a gente vai fazer uma oração pra gente finalizar. Então, Pessoal, todos os programas que nós estamos fazendo, gravando aqui no Japão, estão gravados e ficarão gravados no site da Rádio Bonova. Então, radiobonova.com.br, tem um cartaz ali na porta, vocês podem lembrar, mas é radiobonova.com.br. O programa vai ao ar das 18h30 às 20 horas, horário do Brasil. Aqui no Japão, das 6h30 da manhã às 8 da manhã. Vocês podem acompanhar ao vivo ou acompanhar pelo gravado. Então, todos os programas que nós já fizemos, inclusive da segunda-feira passada, no dia 5, foi uma entrevista que nós fizemos com a Terumi, com o Aldo, já foi para o ar, vocês conseguem ouvir, baixar o link, enfim, dá para vocês ouvirem e acompanharem lá toda a programação, tudo aquilo que nós temos mostrado do movimento espírita aqui no Japão. Então nós somos já de Hiroshima, acho que o mais longe que nós viemos para cima aqui ou para baixo, não sei, é Saitama. Enfim, mas nós rodamos bastante cidades aí, mostrando um pouco do que tem acontecido. Hoje nós entrevistamos o Sr. Kiyoshi, também falando lá de Josso. Tô ficando bom, você viu, Sr. Kiyoshi? Daqui a pouquinho eu falo bem.
E vocês podem acompanhar isso depois. Nós vamos voltar para o Brasil quinta-feira, agora, dia 15. Mas vocês vão acompanhando isso. Todo dia nós estamos entrando daqui para falar como é o movimento espírita, enfim. E o interessante, eu estou dizendo isso porque às vezes vocês podem ter parentes, amigos que estão em outras cidades. Vocês podem ouvir e falar, olha, em tal cidade tem grupo, tem participação, acho que vale a pena vocês conhecerem a Rádio Boa Nova, para quem nunca ouviu falar. É uma rádio espírita com 24 horas no ar de programação espírita. Então é interessante que vocês possam conhecer, porque tem todos os tipos de programa. Então aquilo que mostra lá, vocês podem acompanhar aqui, radioboanova.com.br. Agradecer mais uma vez ao Aldo, a Terumi, pelo carinho, a casa, a todos vocês que vieram. Parabéns às mães. E é interessante, eu vou aproveitar agora, Aldo, posso falar um pouquinho de mim? Não, vocês estão me ouvindo bem, né? Interessante essa questão de mãe, né? Porque a minha já desencarnou há muito tempo e eu tinha 16 anos quando ela partiu. E quando nós começamos a fazer esse trabalho, com 24 anos, em 2004, nós tínhamos sempre uma curiosidade, né? Onde será que ela está e tal, mas ela nunca dava comunicação, assim, né? Era muito raro. E aí uma vez ela apareceu, né? Ela deu a comunicação, apareceu, é ótimo. Ela deu uma comunicação dizendo, né? Que onde nós estivéssemos, ela estaria junto, né? Então é interessante quando eu falo, quando na palestra, quando eu encontro com vocês, a gente sente a presença. Não que ela esteja aqui, não estou vendo isso. Mas é gostoso. Então parabéns pelas mãezinhas, né? Do mesmo jeito que vocês também devem ter a de vocês, ou que já estão do lado de lá, ou que estão no Brasil. Mas parabéns a todas, obrigado pelo carinho. Então, antes da gente estar finalizando, né? Vou fazer uma colocação aqui que eu acho que é importante, pelo fato do seguinte. Hoje é a primeira vez que a gente está recebendo, né? Quer dizer, a segunda, né? Que a gente está recebendo aqui um palestrante na nossa casa. A dificuldade para trazer um palestrante é muito grande. Portanto, assim, a divulgação do espiritismo, assim também em relação ao apoio, né? A presença de vocês é muito importante para que não só o Adriano, mas que outras pessoas também possam estar vindo visitar o Japão, possam também estar trazendo também bastante conhecimento, novas palestras, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, que realmente, assim, nos ajudou bastante e com certeza isso daí vai trazer bastante frutos, né, à nossa casa. E se todo mundo realmente gostou da palestra do Adriano, da pessoa dele, quem sabe a gente pode organizar para que ele venha mais vezes também ao Japão nos visitar. Quer dizer que se eu não voltar, vocês não gostaram. Eu sou bom de memória, tá contado. Do lado de lá, não adianta tampar a roda, senão eu vou cobrar. Lá no Japão, por causa do deixa. Porque eu acredito que essa oportunidade existe. Eu acho que do Adriano, ele com certeza, né, ele aceita esse convite da gente poder estar trazendo novamente. Mas, como se diz, a gente vai precisar muito do apoio de todos vocês para que ele possa trazer novas palestras, novos conhecimentos a todos nós. Portanto, assim, fica esse pedido, né? De quando a gente, assim, realmente for fazer uma campanha, for fazer um evento, é bom a participação de todos, para que a gente realmente possa estar dando continuidade. Às vezes a gente faz simplesmente um estudo do Evangelho, monótono, puxado, com a palestra, diversifica bastante o conhecimento, né? Então, fica então esse pedido para todos vocês, tá? Então a gente vai fazer uma oração. Adriano, você não gostaria de falar do seu trabalho? Eu acho que tá rádio, né? Você quer do centro, você fala? Porque o Adriano, ele tem um currículo muito grande, né? Então, E não. ele modéstia à parte não quer falar, mas realmente ele faz um grande... Nós trabalhamos com a mocidade lá, é por isso que eu fiquei muito feliz de ver esse grupo aqui. Esse grupo me emociona muito, porque é interessante assim, a gente tem uma visão às vezes do jovem, e no Brasil nós trabalhamos no Centro Espírita Vantuíri de Freitas e trabalhamos junto com a comunidade carente da Vila Alba. Nós chamamos de comunidade no Brasil, mas é uma favela, né? Então nós somos em 36 jovens e eles são muito, muito, muito atenciosos. Vocês vão ter, tem vídeos dele no Face, vocês podem acompanhar. Então a gente tem feito o máximo possível, eu, o Leandro e a Mayra, que são os coordenadores, para que a gente possa atender esses jovens. No Brasil, os jovens têm uma necessidade, e aqui no Japão eu sei que esses jovens têm outras necessidades, mas vocês estão aqui para isso. Então nós precisamos, quando eu falei com o Aldo, e isso que o Aldo comentou, nós estamos à disposição de voltar ao Japão para fazer um seminário sobre evangelização, mocidade, que seja de mediunidade também, se precisar, enfim. Que a ideia é que a gente possa mostrar, não ensinar, mas mostrar o que nós temos feito lá. Aqui são outras questões, nós precisamos abordar outras questões. Esses que aqui estão têm outras necessidades diferentes do Brasil, mas nós precisamos agregar, até porque daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Eles estarão. E quem é que vai continuar o trabalho?
Então, o trabalho que nós fazemos lá é aos domingos. A mocidade chama-se Mocidade Espírita Eurípides Barçanufo. E a nossa casa espírita tem um educandário com 250 crianças, né, que tem escola gratuita, escola e alimentação durante o dia. E todo esse trabalho é direcionado, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos na casa, que é arrecadado como o Aldo faz aqui, nós direcionamos para essas crianças, para esses jovens também. Então, mais uma vez, nós estamos à disposição da casa. O Adalberto também está aqui, sabe disso, em relação à AD, que a ideia é que a gente possa ajudar, né? Porque às vezes nós temos uma dificuldade grande, mas tem muitas pessoas lá fora com dificuldade maior ainda. Então nós realizamos esse trabalho na Rádio Boa Nova e no Centro Espírita aos domingos. Eu tenho um mês que eu estou longe deles, estou morrendo de saudade, repito, fiquei muito feliz de ver esses pequenos aqui. O Matheus vai gostar que eu chamei de pequeno, né, Matheus? O grande Matheus, né? Porque nos mostra o quanto esses podem ser quem vão continuar o trabalho, né? Então que a gente possa cada vez mais pensar nesses pequenos e darmos uma atenção maior, desdobrarmos um pouco mais para atendê-los. Não é fácil, é difícil lidar, é difícil com as dificuldades. Eu sei disso porque eu dou aula já há muito tempo para eles, dei aula em colégio particular, em aula no estado, no Brasil, sei bem como é que é a realidade. Porém, estão nas nossas mãos, depende de nós. Não dá para depois falar aquilo que os brasileiros às vezes falam lá. O Brasil está desse jeito por causa dos políticos, mas os políticos saíram de dentro de nós, né, da nossa sociedade. Então a gente pode ter condições de mudar, depende somente de nós. Obrigado. Obrigado. Você que puxou a palma, né, Matheus? Você viu? Marcando bem você, cara. Estou fazendo passar vergonha. Então, a gente fez a gravação, o Adalberto também fez. A gravação do vídeo da palestra de hoje vai estar disponível lá também no site do Grupo de Orações. Vocês entrando lá, em vídeos, né? Biblioteca lá, vai estar lá a palestra então, do dia de hoje. Tá? O tema também. Então a gente vai fazer uma oração que a gente está finalizando. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo assim pela oportunidade que tivemos no dia de hoje. Obrigado a Deus, obrigado ao nosso querido Pai, pelo teu auxílio, pelo teu amparo, por assim nos envolver na luz do teu amor, da tua bondade, concedendo assim a todos nós a presença de nosso Senhor Jesus, auxiliando, envolvendo a todos nós nos caminhos da santa paz, nos horizontes da tua bondade, da tua misericórdia divina. Perdoe-nos assim, Senhor, as nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, e permita-nos assim sempre buscar os caminhos da regeneração, buscando sempre dentro de nossos pensamentos os caminhos que nos levam à vossa santa paz. Conta a graça divina, Senhor. Graças a Deus. Então a gente vai